continuar a noite, o diácono Lohan vai estar nos trazendo a palavra. Tive a oportunidade de ontem de ministrar uma palavra aqui no culto de oração, mas sei que Deus vai falar conosco abundantemente. Deus te abençoe, Iveson. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco, amém? Bom estarmos aqui nessa manhã, cultuando ao Senhor. Agradeço ao pastor Leandro pela confiança, pela oportunidade. E é interessante quando, durante o culto, alguns momentos, alguns momentos, seja de oração, seja de louvor, seja de uma palavra de reflexão, se encaixam com o que será pregado, com o que é pregado na mensagem, na palavra de Deus. E louvo a Deus, pois nessa manhã o Senhor já tem falado muito do que nós estaremos falando, principalmente nas orações. E estive conversando essa semana com o pastor, e num dado momento, após ele ter feito o convite, eu já tinha um texto na mente, e nós conversando sobre uma situação, nos lembramos de um texto, e este texto era exatamente o texto que eu já pensava, pela direção de Deus, sim, primeiramente, e colocava isso diante do Senhor, pois, apesar de estarmos aqui, há uma seriedade muito grande. Pregar a palavra de Deus é falar de vida e morte, irmãos. E sei que o alimento que tem sido ministrado deste púlpito é sólido, é saudável, é bom. E isso se reflete na sua vida, pois é o seu crescimento, é fruto de tudo que nós ouvimos aqui. E nós louvamos a Deus pela pregação da palavra com fidelidade, com zelo, com amor e, sobretudo, debaixo da direção do Senhor. Quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro dos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 3, estaremos lendo a partir do verso de número 7 até o verso de número 19. O título desta passagem, de acordo com a Sociedade Bíblica, é Advertência contra a Incredulidade. E no momento da ceia, o pastor Leandro mencionava isso, que o Senhor nos guarde da incredulidade, da falta de fé. Nós vamos refletir a respeito do que o Senhor fala em sua palavra. Falou para a igreja na época, mas falará a nós nessa manhã. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Se você achou, diga amém. Amém. Se você não achou, você pode dizer, CETEB, RBD, não tem problema. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Peço que você curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, em o nome de Jesus, nos submetemos em prontidão a ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e que seja como o início deste texto, seja o Teu Espírito falando, e eu somente o meio para o qual Ele há de falar ao coração do Teu povo. Que, Senhor, esta palavra possa gerar frutos para o Teu reino, possa transformar, pois a Tua palavra é viva e eficaz. Senhor, em nome de Jesus, cada coração aqui presente, de cada irmão aqui neste lugar, seja visitado pelo poder do Espírito Santo. Poder que regenera, poder que transforma, poder que liberta através da Tua palavra. Poder que nos enche de fé, nos fortalece para a caminhada. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, já te agradecendo, pois eu creio, Senhor, que Tu hás de falar ao coração do Teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Imagina você receber uma carta, o que já não é algo tão comum, né? Receber uma carta na sua casa. Uma carta escrita à mão, não é carta de oferta ou de boleto ou de falsos boletos que às vezes a gente recebe, né? Tem golpe, muito golpe aí. Mas imagina você receber uma carta à mão de alguém que você não conhece. E você, primeiro por curiosidade, você vai abrir a carta, já que ela está no seu nome, não é verdade? Você abre aquela carta e quando você lê, à medida que você lê tudo aquilo que foi escrito, você vê, meu Deus, essa pessoa me conhece, mas você não a conhece de fato. Você já imaginou qual seria a sua reação? E o que é interessante, esse pequeno argumento, é que isso tem muito sentido com esta carta, a carta aos Hebreus, cujo autor, para nós, é desconhecido, mas uma carta de extrema importância para a igreja da época, mas também para nós como igreja do Senhor, uma vez que esta carta está aqui no cânon sagrado, é parte das Escrituras, e uma carta em que o seu tema principal é Cristo é superior, Cristo é maior, Cristo é melhor. E aí você pode ler esta carta durante a semana na sua casa, mas eu peço que você só vá comigo no primeiro capítulo aqui. Vamos ler somente os primeiros 4 versículos, pois o assunto da carta é a supremacia, a soberania de Cristo. E que o autor começa dizendo, o Filho é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio dele, de quem fez o universo. E por meio de quem fez o universo. O Filho, Jesus, Cristo, nosso Senhor, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. O autor aos Hebreus começa dizendo que Cristo é superior, que Cristo é maior,
E nós hoje, nós confessamos aqui o credo apostólico e falamos que Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai. Nós vemos o autor falando isso aqui, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. E esta, irmãos, é a promessa que está para se cumprir. Cristo vem. Em breve, Ele vem. E como em todos os livros das Sagradas Escrituras, a carta ela também tinha orientações importantes, fundamentais, para que essa igreja, a igreja de Hebrom, a igreja dos Hebreus e as igrejas da região, tivessem uma vida saudável, um crescimento saudável. E, sem dúvida, eram muitas as ameaças de falsos ensinos, de falsas doutrinas, que permeavam também no meio daquela igreja. Porém, o autor deixa claro, e você pode observar isso, quando ele vê, nos títulos aqui das passagens que antecedem o texto que nós estaremos meditando, Jesus é superior aos seus irmãos, Jesus é superior a Moisés, mais à frente fala que Jesus é o grande sacerdote. E, irmãos, inicialmente, no contexto imediato dessa passagem que nós vamos refletir, mais uma vez o autor fala de Jesus, e falando da igreja como participante do chamado celestial, falando para que o povo fixasse os seus pensamentos em Jesus. E, irmãos, a partir do verso 7, o autor traz uma palavra, um tanto quanto, apesar de entendermos e sabermos, incomum nas narrativas, nos textos bíblicos. Ele começa o versículo 7 dizendo assim: assim como diz o Espírito Santo. Irmãos, estar aqui e falar da palavra de Deus, e você que está aqui para ouvir a palavra de Deus, é a oportunidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é a voz de um homem que tem poder para mudar, não é a voz de anjo que tem poder para mudar alguém. Agora, a palavra de Deus é a expressão, é o querer de Deus para a sua igreja, revela quem Deus é, revela quem nós somos, e as diretrizes de Deus para a sua igreja. Então, o Espírito Santo tem algo a falar conosco. E interessante é que, assim como o Espírito Santo, ele usa o termo diz, no presente, para a igreja na época. Assim como disse o Espírito Santo à igreja dos Hebreus, assim o Espírito Santo fala à igreja de Praça Seca e fala em todas as igrejas do Senhor Jesus espalhadas pela terra, especialmente neste dia, o domingo, dia do Senhor, onde muitas, na grande maioria, se reúnem para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Diz para quem está perto de você aí: o Espírito Santo quer falar com você. E talvez você vai se perguntar o que ele quer falar. Continue comigo no verso 7 até o verso de número 11. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. O que o autor aos Hebreus está usando aqui, irmãos, nada mais é do que a palavra de Deus, que já havia sido dita para a igreja de Hebrom, para a igreja da época. E eu peço que você vá comigo, vamos ver então de onde este texto que o autor traz aqui, de onde foi tirado. Vá comigo no livro dos Salmos. Salmo de número 95.
Vamos ler a partir do verso de número 6. Salmo 95. Os irmãos acharam? Digam amém. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Amém? Somos também, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Precisamos entender um pouquinho mais de onde este texto foi tirado, amém? Vamos em Êxodo. Estávamos em Hebreus, hein? Olha onde a gente veio parar. Êxodo, capítulo de número 17. A partir do verso 1. Os irmãos acharam? Digam amém. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se de Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel. Tenha na mão direita a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Meus irmãos, peço que você volte ao Hebreus comigo. Esta passagem aqui, né, nós sabemos muito bem, é a passagem, inclusive, ela se repete com mais detalhes em Números, capítulo 20, onde Deus fala para Moisés: fala para a rocha, Moisés. E Moisés, então, desobediente a Moisés, bate na rocha por 2 vezes, para que aquelas águas saíssem e saciassem a sede do povo. Mas o que está evidente aqui, que nós vimos, é a incredulidade do povo. A incredulidade de um povo que, como você bem sabe, já no capítulo 17 de Êxodo, viu o mar se abrir. Um povo que viu o mar se abrir, passou a seco, num lugar muito melhor do que o Aquarrio, irmãos. Porque imagina 2 paredes, né? Imagino que tenha sido assim. Parede de água de um lado, parede de água do outro, um caminho sequinho. E o povo passou. E quando Faraó, com seu exército poderoso e numeroso, veio para tentar pegar o povo, as águas simplesmente se fecharam. Faraó perdeu, seu povo, o Egito, passou por grande provação, e você sabe até hoje que o Egito são só 3 pirâmides e uma esfinge, né? Não, apesar de hoje, mas que era grande potência na época. Mas, irmãos, o que o povo viu após as águas do mar se abrirem, o povo viu o maná descer, codornizes descer, o Senhor alimentando o povo do céu, com poder, com glória. E nesse relato que nós vimos, o povo mostrando mais uma vez a sua incredulidade.
Irmãos, é exatamente sobre isso que o salmista quis tratar com o povo de Israel no Salmo 95. É sobre isso que o autor aos Hebreus, que nós não sabemos, quis tratar com a igreja de Hebrom na época. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. 2000, um pouco menos, pois a carta de Hebreus foi escrita em torno de 60, 70 depois de Cristo, então em torno de um pouco menos de 2000 anos, em que o Senhor Jesus veio a esta terra e realizou a sua obra para falar sobre a incredulidade. E, irmãos, o que me chama a atenção é que o autor começa dizendo, no tempo presente, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endurece o seu coração, não, como esse pessoal da rebelião. E eles, irmãos, que começaram com 70 pessoas, né? Jacó, sua família, chegaram ao Egito, onde José era governador. Saíram milhões de pessoas. Irmãos, como o Senhor disse, foram poucos os que entraram na terra. Josué, Caleb, né, que foram fiéis a Deus. Mas, irmãos, a grande maioria pereceu e não entrou na terra que Deus havia prometido. Irmãos, no mesmo contexto, há um lugar prometido para o povo de Deus. E a mensagem dos Hebreus também é esta: resta um descanso para o povo de Deus. Há um lugar preparado para aqueles que creram, que crerem e que se mantiverem firmes na fé. O conselho, se Deus está falando para você, não ouça. Se Deus está falando com você, não endureça o seu coração. Porque, irmãos, o que Cristo também veio combater aqui era a incredulidade. Como João fala no início do seu evangelho, Jesus veio para um povo que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, que creram em seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Creia em Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar. Há um descanso para o povo de Deus. Verso 12. Hebreus capítulo 3, verso 12, por favor. Um grande alerta, irmãos. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. E isso aqui, irmãos, é algo sério demais. Cuidado. O Espírito Santo, que capacitou a este autor a dizer, a falar àquela igreja na época, ele diz: cuidado. E ele não vai dizer cuidado com o que você fala. Ele não vai dizer cuidado com o que você pensa. Ele não vai dizer cuidado com aquilo que você faz. Pelo contrário, obrigado, meu irmão. Ele vai dizer, ele vai na fonte, ele vai na raiz. Porque ele diz, cuidado, para que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo. O problema não é só o que você fala, não é só o que nós falamos, irmãos, quando falamos o que não devemos falar. O problema não é só quando fazemos o que não devemos fazer. O problema não é só quando pensamos aquilo que não devemos pensar. Mas o problema é quando deixamos a nossa fé de lado para confiar no nosso eu, ou quando somos levados pelas circunstâncias da vida a esquecer, a não confiar em Deus e seguir o nosso juízo. E é isso o que o autor está dizendo: cuidado para que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo, porque um coração incrédulo é um coração que não crê, é um coração que não confia, é um coração que não se relaciona com Deus, uma vida afastada de Deus. E a perversidade
ela é o fruto do seu coração. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Jeremias, enganoso é o nosso coração. E Provérbios capítulo 4, verso 23, eu peço que você abra comigo, por favor. Um outro texto maravilhoso, que fala sobre a importância de nos guardarmos o nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso de número 23. E se você ler esse capítulo 4, você vai ver quanto Deus está falando daquilo que Ele já fez na vida, né, do proverbista, e o conselho do proverbista, da sabedoria. Versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Um conselho, irmãos, sem dúvida, de um homem sábio, e que não recebeu uma sabedoria terrena, mas que recebeu sabedoria do alto, para falar e relatar e trazer conselhos para nós, assim como é a carta dos Provérbios. Mas, irmãos, aqui está o alerta, um cuidado para que não tenhamos os nossos corações pegos em perversidade e em incredulidade. O justo vive pela fé. É acreditar naquilo que nós não vemos. E Hebreus é a que nos ensina o conceito da fé. Lá no capítulo de número 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não vemos. É crer, irmãos, quando tudo está parecendo que está dando errado também. Mas, sobretudo, é crer que Deus realizou e está realizando uma obra na sua vida. É muito mais do que crer na cura de uma enfermidade, e Deus cura. É muito mais do que crer na libertação de um ente querido, e Deus liberta. É muito mais do que crer que Deus pode prover os recursos para tirar o seu nome do vermelho, e Deus pode. É muito mais do que crer em qualquer coisa que nós possamos viver nesse mundo que seja aos olhos humanos impossível. É crer que Deus, primeiramente, por amor e graça, te salvou do pecado, por meio da obra do Senhor Jesus, que Ele revelou a você o seu amor, e que você foi alcançado por essa graça, e que ninguém pode tirar o seu nome do livro da vida, e ninguém pode impedir que você um dia esteja com Deus na eternidade. É para isso que Deus te chamou. Agora, se há um cuidado, há uma urgência. Diz para quem está perto de você aí, é urgente. Verso de número 13. Hebreus 3, verso 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Irmãos, a urgência, não só na pregação desta mensagem, mas na vivência desta mensagem, no viver essa palavra. E nós vemos isso, pois o autor, ele enfatiza esta urgência, quando ele diz, durante o tempo que se chama hoje,
um tempo que já foi estabelecido por Jesus após sua morte, sua ressurreição, onde a igreja de Cristo se formou aqui na terra, em que o Espírito Santo realizou sua obra no seu início, de sua obra de salvação, de redenção, trazendo, convertendo vidas, e que continua até os dias os quais vivemos. No tempo que se chama hoje, há uma urgência e importância, e eu lembro da oração da irmã Carol aqui na hora da ceia, que possamos ajudar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. E é isso que o autor aos Hebreus está falando, encorajem uns aos outros. E aquela mensagem que você recebeu, vai lá na igreja hoje. Ou talvez Deus mesmo tocou no seu coração, vai para a igreja, vai para a minha casa. Deus trouxe você a este lugar e não foi à toa. Porque hoje é um dia, este é o momento de tomarmos um posicionamento diante do Senhor, não diante da igreja, pois Deus precisa ver aquilo que você decidir, aquilo que você for impelido por Espírito Santo. Eu oro que o Espírito Santo incomode seu coração a voltar, a seguir e a frutificar para o louvor da glória do Senhor. Por quê, irmãos? E isso tem um motivo. Porque nós passamos a ser participantes de Cristo. Nós não éramos participantes, né? Um dia estávamos vivendo segundo o curso desse mundo, seguindo nossas direções, fazendo o que nos dava na telha. Vivíamos, mas na verdade estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados, mas passamos a ser participantes porque Cristo nos alcançou. E se Cristo é eterno, você hoje, ainda não na sua totalidade, na sua plenitude, mas você já desfruta da vida eterna em Cristo. Se Cristo tem poder, se Cristo é poderoso, você já desfruta do poder de Cristo na sua vida. E independente do que você está vivendo, se você está passando por uma dificuldade, clame ao Senhor, busque ao Senhor, enquanto se pode achar. Porque vai chegar o dia em que você não vai mais chorar, não. Em que dor você não vai mais sentir. Em que os incômodos, em que as perturbações, as circunstâncias contrárias não acontecerão mais. Por quê? Jesus já terá vindo e levado você, junto com a igreja do Senhor, para Jerusalém Celestial. Essa é a nossa esperança. Irmãos, precisamos, como o autor diz aqui no verso 4, como participantes da obra de Cristo, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Interessante isso. É como se ele estivesse fazendo que nos lembremos da nossa conversão, dos primeiros momentos, o que a gente chama de primeiro amor, né? Lembro da carta, também em Apocalipse, a igreja de Éfeso, né? Que volte ao primeiro amor, a prática das primeiras obras. Mas o que ele está falando aqui, irmãos, a importância, a urgência de nos apegarmos à confiança, nos apegarmos de alimentarmos a nossa fé, de nos agarrarmos à nossa fé. E nós sabemos que a fé ela só vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A importância de estarmos na presença de Deus. A importância de buscarmos a Deus. E como disse, enquanto Ele se pode achar. Há essa confiança que, como no início, você talvez vai lembrar aí, você que é casado, né? O início do seu namoro lá, fazia tudo para agradar, né? Está chovendo, oh, meu amor, não passa na poça não, até, não sei se chegaram a esse ponto, mas irmãos, assim como, né, hoje, né, embora eu não vou falar para casais, mas a palavra é lícita, é importante falar, né, que o amor só cresça, amém, casais? Que o amor cresça, mas principalmente que o seu amor a Deus, como servo de Deus, como serva de Deus, seja tão maior quanto no início. E é isso que o autor está falando, se apegue a essa confiança que você tinha no início. No início era igreja quase sempre, para não dizer todo dia.
Quando não tinha culto na igreja, às vezes ouvia uma pregação no YouTube, né? Já tinha alguma coisa. Hoje está melhor, né? Tem o canal CNV Praça Seca aí, ó. Quem quiser pode assistir lá, acessar o canal, compartilha. Mas, irmãos, a importância de buscarmos a Deus, porque este tempo aqui vai passar. Quem se lembra do feijãozinho? O feijão está na panela, irmãos. Está se aprontando. A panela é quente. Embora hoje esteja fazendo frio. Mas, versículo 15. Assim como o Espírito Santo falou no início, ele diz mais uma vez, nesse mesmo pedaço aqui, nessa mesma parte, nesta perícope aqui, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E aí o autor fala, quem foram aqueles que ouviram e se rebelaram? Não foram aqueles que Moisés tirou do Egito? E nós falamos aqui, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Irmãos, o alerta é para a igreja, é para o povo de Deus, pois aqui nós estamos falando de uma das grandes tragédias da história, quando o povo que Deus havia separado desde o Egito, que o povo que Deus libertou do Egito, o povo que Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, um povo que por não crer em Deus, pereceu. O alerta é para nós, para que a gente tome cuidado, para que a gente guarde o nosso coração e especialmente fortaleça uns aos outros, como ele diz aqui, sabe o que é isso? Manda um zap de vez em quando para alguém, estou pensando na irmã, manda um WhatsApp, ainda se não for uma ligação, uma chamada de vídeo ou uma visita, se você assim puder e quiser, né? Quem gosta aqui de receber uma mensagem, né? Temos pastor, temos irmãos que gostam de receber mensagem, não é verdade? De mandar uma mensagem também, né? Mas, irmãos, isso é cuidado, primeiro, de Deus, segundo, de alguém que é igual a você, mas que te ama e que te quer bem, assim como Deus te ama e te quer bem. O que nos resta, irmãos? O que nos resta? Crer. Crer. Me lembro quando Jesus se encontra com um centurião e ele diz assim, não temas, crê somente. O que você precisa? Crer. Crer demanda muitas coisas. Aí sim, confiar, viver com Deus, ter um relacionamento, se alimentar da palavra de Deus. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua história, Ele que escreveu ela. Agora, é preciso crer, irmãos, é preciso agir, pois crer é colocar em evidência, em prática, em ação, a sua fé. Não somente recitar o credo, como nós fazemos aqui costumeiramente, e temos a importância deste credo que era um resumo das Sagradas Escrituras, mas que a sua vida seja um creio em Deus. Que a minha vida seja um creio em Deus. E aonde você for, você possa transmitir esta fé num Deus vivo, num Deus verdadeiro, que deixou sua palavra e que principalmente deixou sua glória, veio a este mundo, morreu, se entregou, derramou o seu sangue por mim e por você. A salvação, irmãos, é graça de Deus, mas a chave para essa fechadura é a fé. Que o Senhor enche o teu coração de fé, independente do que você viveu até hoje, como diz a palavra de Deus, no tempo que se chama hoje, você volte a andar com Deus, ou você continue a andar cada vez mais perto de Deus. Tiago 4,8 está estampado ali na nossa frente. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros.
Amém? Pastor, que o Senhor abençoe sua vida, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Por vezes há uma luta constante no nosso próprio interior, que é uma luta da fé contra a incredulidade. Alguns chegam a pensar: eu gostaria de crer, eu gostaria de crer mais, eu gostaria de ser mais convicto nas questões da fé. E olha, irmãos, esse é um exercício que o crente precisa praticar. Esse é um exercício que todo dia nós estamos sendo provados por ele. Podemos não estar mais cursando um ensino regular dentro de uma sala de aula, seja concluindo o ensino médio para alguns, ou já na universidade, quem sabe até numa pós, num doutorado. Podemos não estar dentro dessas circunstâncias, mas sem dúvida nós estamos na escola da fé e nós somos provados. Somos provados não somente nas circunstâncias imediatas, como foi mencionado aqui, uma luta na saúde, uma luta financeira, uma luta de relacionamentos. Isso também nos prova. Mas somos provados em questões eternas. O quanto Jesus, o quanto o Salvador de fato, irmãos, é o arrimo da nossa sorte, é aquele a quem nós estamos agarrados, apegados, e somos capazes de dizer: Senhor, pode me faltar qualquer coisa, mas eu não vou abrir mão da minha comunhão contigo. Senhor, eu posso enfrentar qualquer dificuldade que a vida propuser diante de mim, mas eu não vou abrir mão da salvação que me alcançou, do Espírito que inundou o meu coração. Irmãos, a ponto de também dizermos: Senhor, eu sou fraco, eu sou limitado, mas eu não abro mão da minha comunhão contigo, eu não abro mão dessa fé, essa fé salvífica que o Espírito Santo fez nascer no meu coração. Amado Deus e Pai, somos gratos, Senhor, pela palavra que chegou ao nosso coração. Esse é o tempo que se chama hoje, Senhor, o tempo de nós crermos em Ti, o tempo de nós confiarmos que o Deus que não poupou esforços para nos garantir salvação eterna é o mesmo Deus que cuida do nosso dia aqui também agora. Deus, esse tempo que se chama hoje, um tempo de nos voltarmos para Ti, um tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, Senhor, um tempo de colocarmos nossa vida no Teu altar, um tempo de clamarmos no tempo que se chama hoje. É tempo de clamarmos pela cura do Senhor sobre nós, é tempo de clamarmos pela renovação do Espírito sobre nós, é tempo de clamarmos, Senhor, para que um alicerce de fé saudável, constante, esteja amparando a nossa caminhada, Senhor. Fortalece os meus irmãos, ó Pai, fortalece a cada um de nós, assim como esta palavra chegou, Senhor, no passado, para alertar e para edificar a igreja. Lá no primeiro século, ela também chega, Senhor, para alertar e edificar a nós, que somos a igreja deste século. Lá atrás, os irmãos começaram a viver o tempo que se chama hoje, e esse tempo que se chama hoje chegou até nós. Não queremos endurecer o nosso coração, não queremos ser tomados pela incredulidade ou rebeldia, Senhor, porque porventura alguma coisa não está de acordo com o nosso planejamento,
não queremos ser como crianças mimadas e birrentas, Senhor, que quando não têm suas vontades satisfeitas, se jogam pelo chão, Pai amado, ou fazem malcriação. Não queremos, Senhor. Queremos ser homens e mulheres maduros na fé, que entendem, Pai, que o tempo que se chama hoje é um tempo de nos voltarmos para Ti, é um tempo de confiarmos em Ti, é um tempo de encorajarmos uns aos outros, como diz o texto sagrado. Não precisamos repetir, Senhor, os erros que outros cometeram, podemos nos voltar para o Senhor. Abençoe a cada um, Pai amado, fortalece, renova a paz, o amor, a alegria e as virtudes no Espírito Santo. Obrigado pela palavra ouvida, Senhor. Obrigado pela vida dos diáconos desta igreja, dos trabalhadores, ministros, ministras, músicos, Senhor, intercessores, professores. Obrigado por cada um, Pai amado. Te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Que o povo de Deus diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão. Diga para o seu vizinho: hoje é o tempo, é hoje. Hoje é o dia de crermos mais do que cremos ontem. Essa semana Miriam fez aniversário. Vem aqui, Mimi, é a gravidinha dessa igreja. Sim, está anotado aqui também. Além dela, o casal fez aniversário de casamento. Nós vamos orar não só pelo aniversário da Miriam, mas também pelo casamento. 10 anos? 10 anos. Eu estava lá naquele dia. Valesca faz aniversário dia 25, não é isso, Valesca? Vem aqui, nós vamos orar por você também. Você vai estender a sua mão em direção a esses irmãos amados e vamos orar, interceder, entregá-los nas mãos do Senhor. Querido Deus e Pai, nós nos alegramos, ó Deus, pela vida desses irmãos preciosos. Começando, Senhor, pela vida da Miriam. Obrigado por esta mulher de Deus. Obrigado pela família que o Senhor permitiu a Miriam constituir ao lado do seu marido. Obrigado porque Miriam tem experimentado do teu cuidado, Senhor, e tem vivido o milagre da maternidade. Obrigado por este ser, ó Deus, tão querido e amado que já há no seu ventre. Deus, obrigado, Senhor, porque se é uma menina ou um menino, o Senhor já sabe, mas já é muito amado por todos nós. Nós abençoamos a vida da tua filha, a gestação da tua filha, Senhor. Deus, obrigado por este neném que já está entre nós, ainda não está nos braços, mas já está entre nós e logo, logo estará com saúde. Obrigado pelo casamento, Senhor Deus, da Miriam e do Iveson. Obrigado, Deus, porque uma década se passou, Senhor, do dia em que disseram sim, estaremos juntos na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, e de lá para cá o Senhor tem permitido a eles, ó Deus, a constituição de uma família bendita do Senhor. Nós abençoamos este casal e te pedimos, Senhor, que outros 10, 20, 30, 40, 50 anos venham, Senhor Deus, e lá na frente eles olhem para trás e digam: fizemos a melhor escolha, edificar a nossa casa no temor do Senhor. Abençoamos a vida de Valesca, Senhor. Deus, esta mulher cheia da tua presença, esta mulher cheia de fé, cheia da certeza de que o Senhor está cuidando da sua vida. Temos um clamor especial, é claro, Senhor, em favor da sua saúde. Pedimos as tuas mãos, ó Pai, tocando no seu corpo, curando-a, Senhor. Deus amado, operando este milagre que o Senhor pode operar, ó Pai amado, mas oramos também pelo vigor espiritual. Obrigado porque todas as vezes em que levamos uma palavra à Valesca, nós é que recebemos uma palavra, Senhor, levamos uma palavra de encorajamento e saímos dela, Senhor Deus, de perto dela, encorajados por ouvir a sua fé. Deus, continue renovando a alegria do Senhor em seu coração e opera esse milagre maravilhoso, Senhor, que será motivo, Pai amado, de testemunho, assim como a irmã Nelly, que essa semana completou um ano, o seu testemunhando a cura, Pai amado, da sua saúde um ano atrás, que também Valesca daqui a pouquinho esteja compartilhando isso conosco, Pai. Ser com ela com mais um ano de vida, ser com a sua família, Senhor, que seja um ano cheio da tua presença, cheio da tua provisão, cheio da cura do Senhor e do cuidado das tuas mãos poderosas com ela
e com a sua família amada. Nós abençoamos os nossos irmãos, ó Pai, leva-nos agora em paz e em segurança, nos dá um domingo cheio da Tua presença, Pai amado, que logo mais à noite estejamos juntos para celebrar ao Senhor, para sermos alimentados pela Tua palavra, Pai, e continuarmos com esta alegria que é servir a Ti na Tua casa. Oramos e Te agradecemos por tudo, pelos visitantes aqui, pelos amigos que nos visitam, Senhor. Obrigado pela vida do Pacheco conosco, continue operando na vida deste homem, na sua família. Obrigado pelo Nilson, Senhor. Obrigado, ó Deus amado, pela igreja do Anil, que nosso irmão leve nosso abraço aos irmãos ali. Obrigado pela Ana Paula conosco, mais uma vez, pelo Mário, por cada um dos irmãos queridos, ó Pai. Nós Te louvamos e Te pedimos, leva-nos agora em paz e em segurança, e por tudo nós Te bendizemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito sejam sobre toda a igreja. Uma salva de palmas, aniversariantes. Bom domingo a todos, em nome de Jesus.